Olá, tudo bem, pessoal? Estamos de volta e o tema de hoje é um tema atual, né? Não é um tema novo, né, propriamente dito, mas com a discussão atual, que é a impossibilidade de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. O TST, no último dia 12, agora de setembro, ele, em julgamento de um recurso repetitivo, ele decidiu pela impossibilidade total de acumulação dos dois adicionais. Gerou-se então um tema vinculante. Na Justiça do Trabalho não existe súmula vinculante, então gerou-se esse tema que deve ser observado, né, a partir de agora por todos os julgadores na Justiça do Trabalho. Foi considerada a data de modulação, né, que é a partir de quando esse entendimento passa a ser obrigatório, que foi dia 12, e determinou-se que não há a possibilidade de acumulação dos adicionais quando você tem o mesmo fato gerador. Como é que você pode considerar o fato gerador na Justiça do Trabalho, já que isso é um atributo, né, uma característica do tributário. Quando você tiver uma situação fática que imponha um reconhecimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade, obrigatoriamente você deve optar pelo que for mais vantajoso para você ou para o seu cliente. Vamos dar um exemplo prático para ficar mais claro. Você tem um trabalhador que está exposto a um agente comburente, por exemplo, né? Trabalha no posto de gasolina. Então, como ele está num local de trabalho no qual há a concentração, né, de combustível numa quantidade superior a 200 litros, e isso você pode ver na NR16, que trata sobre periculosidade, ele teria direito ao adicional de periculosidade, mas ao mesmo tempo, né, fazendo ali o abastecimento de veículo, talvez auxiliando na retirada dos combustíveis da bomba, transferência do caminhão para a bomba, ele pode acabar inalando algum tipo de substância tóxica que encontra-se na gasolina ou no álcool, e eventualmente pode ter contato dermal com esse combustível, que também pode ser corrosivo, pode causar algum tipo de dano na pele desse trabalhador. Então ele, em tese, também teria direito ao adicional de insalubridade. Hoje, esse trabalhador ele não pode fazer essa acumulação, então obrigatoriamente ele tem que optar pelo adicional que for mais vantajoso, lembrando sempre que o adicional de periculosidade tem um percentual fixo, que é de 30%, enquanto o adicional de insalubridade ele é variável, ele pode ser em 10%, em 20% ou 40%, que é o grau máximo. Lembre também que o adicional de insalubridade é sempre calculado em razão do salário mínimo, enquanto o de periculosidade ele é calculado sobre o salário do trabalhador, ok? Apenas para deixar claro que nessa modulação feita pelo TST, como tudo no Brasil tem uma exceção, as exceções, a impossibilidade de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade guardam relação com três classes de empregados, de trabalhadores, que são os motociclistas, os eletricitários e os vigilantes. Esses três tipos de trabalhadores, eles têm especificação legal para o recebimento de periculosidade. Então tem uma lei específica na qual trata da percepção desses adicionais de periculosidade, porque o legislador considerou que nessas três atividades você tem uma exposição clara e inequívoca ao risco de vida do trabalhador, né? O motociclista está constantemente exposto ao risco ali no trânsito, o vigilante armado, isso é bastante importante relembrar. O vigilante, para recebimento da periculosidade, ele tem que obrigatoriamente trabalhar armado. O vigilante que não trabalha armado, inclusive, não recebe o adicional, tá bom? O vigilante armado, como eu tinha iniciado, ele por si só, ele já presume-se o risco da atividade dele, né? De constantemente estar ali exposto ao risco de vida, com a troca de tiro, com a realização da segurança patrimonial ou de algum bem móvel. E o eletricitário, ele constantemente está exposto também a um risco de vida elevado em razão do trabalho com alta corrente elétrica. Nesses três casos, desses três classes de trabalhadores, é possível fazer acumulação, já que você tem uma divergência da origem do dever de indenizar pelos adicionais. Então, exemplo, o vigilante ele trabalha armado, recebe adicional de periculosidade, mas ele é vigilante de um posto de gasolina, por exemplo. Então, se for constatado através da perícia que ele efetivamente tinha, né, contato com
uma partícula de suspensão de algum tipo de combustível, se ele eventualmente tinha contato dermal com os combustíveis, ele pode sim fazer acumulação, né, do adicional de periculosidade que ele já recebe pela profissão dele e também pelo adicional de insalubridade, a depender do tipo de exposição e da quantidade de exposição que ele tiver ao agente insalubre, né, ao agente de risco. Então, essas são as únicas exceções atuais que permitem a acumulação dos dois adicionais. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só se inscrever no nosso canal e também seguir nossa página no Instagram, @jussaber. Tranquilo? Um abraço, pessoal. Até a próxima.